Bem-vindos, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Miguel, da continuidade ao nosso curso de programação básica. Então, agora vamos ver como a gente pode controlar um pouco melhor os nossos programas usando as estruturas de repetição. Vamos falar um pouquinho delas e hoje, especificamente nessa aula, vamos falar do laço para-faça, ou for do, ou simplesmente for em C. Por que a gente precisa fazer repetições, né? Tem uma série de comandos, ou a gente usa a programação para repetir ações. Então eu não preciso fazer executar aquela ação, programar para ser executada aquela ação várias vezes. Eu posso programar para aquela ação ser repetida várias vezes. Então eu gostaria de, por exemplo, algumas ações que eu preciso repetir várias vezes. Então bater na porta até abrirem. Enquanto a porta não for aberta, eu fico batendo na porta. É uma forma da gente fazer uma repetição, né? Uma ação e vocês percebem que tem uma característica aqui, né? Ou seja, até abrir. Eu posso também outra para os mais macrobióticos, pessoal que gosta de cuidar exatamente como mastigar 32 vezes. Então eu preciso contar quantas vezes eu estou mastigando. Um outro algoritmo aqui, uma outra situação, somar as notas dos 30 alunos e calcular a média. Então, quando eu quero calcular a média da turma, né, eu vou somar todas as notas e vou fazer o cálculo da média disso. Então a gente pode solicitar que um programa repita uma ação um determinado número de vezes, um determinado número de vezes. Então ele pode repetir uma ação controlada, né, ou uma ação repetir até que aquilo atinja um resultado. Eu posso continuar enchendo um copo até que o copo esteja cheio, até que chegue em tal limite e para. Então não interessa quanto que eu estou colocando, se eu estou colocando de 10 em 10 ml ou de 100 em 100 ml até que o copo esteja cheio. Para isso nós vamos usar então comandos de repetição. Que comandos de repetição existem? O for, que é o para-faça, o while do e o do while. Eu já volto neles em seguida. Vamos ver esse exemplo aqui. Um algoritmo para calcular a média de 30 números. Certo? Então tem nome no meu algoritmo. Meu algoritmo tem início. O algoritmo tem fim. E aqui ele tem a declaração de 30 variáveis, N1 a N30. Uma declaração de uma variável m. Depois eu vou fazendo a leitura de cada uma das 30 variáveis, ou seja, escrevi isso aqui vai ser traduzido em comandos scanf, por exemplo, até o n30. Depois que eu li todos os valores, eu calculo o m, que é a média, simplesmente somando todos os valores e dividindo por 30 e escrevo a resposta. Certo? Mas a gente diria que isso aqui é bastante burro, né? Burro por quê? Porque a gente não está usando, não burro, mas uma forma não eficiente, né? A gente está esquecendo de usar aí uma característica que a programação nos permite, que é fazer repetições. Então, o mesmo algoritmo aqui, média de 30 alunos, com início e fim. Eu tenho a declaração aqui do número real, certo? O número real n, o número soma e o número média. Eu vou repetir isso 30 vezes, certo? Vou ler n, vou somar o valor que eu li, quer dizer, soma vai receber o valor de soma mais n, então eu tinha lido o valor de n, o valor de n veio para cá, eu somei com soma, se soma era zero, passou a ter o valor de n aqui, eu armazenei em soma e terminei o repeat. Só que agora, como é 30 vezes, eu volto para cá de novo, vou ler mais um número, vou somar com o número anterior, que estava guardado em soma, e vou guardar de novo em soma. Então, cada vez que eu passo por aqui, eu vou acumulando o valor lido dentro de soma. Quando eu terminar, de passar por 30 vezes, eu vou simplesmente pegar a soma e dividir por 30. Certo? E depois eu escrevo a média. Então, o objetivo do comando de repetição é repetir um número finito de vezes, ou seja, um número controlado. Para que esse número seja finito, para que seja controlado, eu preciso controlar alguns parâmetros, certo? Como é que eu controlo uma repetição? Eu preciso, então, nesse exemplo anterior aqui, contar quantas vezes eu já fiz, ou seja, se eu já fiz a primeira soma, se eu já fiz a segunda soma, em que índice da minha soma eu estou no meu algoritmo, né? Então eu tenho que fazer uma contagem. Né? Eu vou repetir um determinado número de vezes, pré-definido. Então, eu quero fazer 30 vezes, então eu vou contar as 30 vezes. Ou eu posso fazer o controle da repetição por um teste. Repetir enquanto uma condição não for atingida, ou repetir até que uma condição seja atingida. Então, aquele exemplo que eu falei, eu vou encher o copo de água enquanto ele estiver vazio.
Ou eu vou encher o copo de água até que ele atinja o limite tal. Então, são as duas situações. Ou eu conto eu vou fazer uma contagem, né? Então, eu vou controlar exatamente quantas vezes eu vou fazer o meu processo, ou eu vou fazer um teste. Os comandos de repetição, né? Então, o para-faça, que vai ser esse que eu faço com uma contagem controlada. Ele mais conhecido no inglês, né? É o for do, ou seja, para um valor determinado, início e fim, faça tal coisa. Então, aqui eu defino os meus parâmetros da repetição e aqui eu digo o que eu vou fazer por aquela quantidade de repetições. O faça enquanto, ou do inglês que é o do while, faça, aqui vai ter todo o meu bloco de atividades que eu vou fazer enquanto não atingir um valor determinado ou enquanto não chegar no limite, alguma coisa assim. Aqui vai ter um teste. E depois o comando enquanto faça. Então eu faço o teste primeiro e depois eu faço a execução do bloco de comando. E esse aqui é o while do. Certo? Hoje agora nós vamos ver o for do nessa aula. Então o comando para, um exemplo que nós temos aqui, né? Um pouco mais especificado do que naquele anterior. Então, algoritmo média de 30 alunos. Tem uma variável real do tipo n, soma e a média. E um inteiro i. Então, observem aqui. Está aqui o comando para, ó, e ele tem alguns parâmetros. Aqui eu tenho um, ó, depois separados por ponto e vírgula. Outro parâmetro, separados por ponto e vírgula. E o terceiro parâmetro. Então, para, tem esses parâmetros aqui, faça, ele vai fazer o quê? Ler o n e fazer a soma. Tá? E termina o fim para, depois faz a média e apresenta. Isso foi o que a gente já viu. Só que o que tem aqui nesses três parâmetros? Então, aqui tem a condição inicial, certo? Inicial. Então, eu estou inicializando a variável, certo? Eu estou inicializando a variável i com o valor 1. Depois aqui tem o teste, ou seja, a condição para que esse laço seja válido. A condição para que esse laço seja válido. Teste, enquanto i for menor que 30, ele vai continuar executando o que tiver aqui embaixo. E depois que ele executar, ele vai fazer o controle aqui, ó. Ele vai contar o i para saber em que ponto da interação ele está, certo? Então, se eu estou no i igual a 1, a primeira vez que ele entra aqui, i é igual a 1, i é menor do que 30, ele vem aqui para dentro, executa isso. Quando ele terminou, ele volta lá para cima e incrementa o i de uma unidade. Certo? Então, quando ele faz isso, quando ele executa esses dois comandos uma vez, ele incrementa de uma unidade. Por que de uma unidade? Porque aqui está i mais 1. Poderia ser i mais 2, poderia ser i mais 2, eu contar de 2 em 2. Poderia ser i menos 1 eu contar para trás? Sim, poderia ser i menos 1 eu contar para trás. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. E depois que termina esse laço, ele tem dentro de soma todos os valores n acumulados dentro de soma. E depois eu calculo soma dividido por 30 para ter a média. O valor inicial, como eu tinha dito, o valor final, um teste de condição, e o incremento que vai ser dado em cada uma dos passos. Aqui, então, a maneira genérica, o for do, então para tem a expressão 1, a expressão 2 e a expressão 3, faça os comandos dentro do faça e o fim do para. Repetir um bloco de comandos um determinado número de vezes. Um somatório. Utilizar uma variável de controle, incrementa à medida que o bloco é repetido. Então a expressão 1 especifica o valor inicial da variável de controle. Em geral, a variável de controle recebe um valor inicial, então aqui eu vou botar i igual a 1, i igual a 0, se eu estiver começando a controlar a minha variável em 0, ou eu posso começar em 2, posso começar em 10, e posso depois decrementar, nessa expressão terceira. A expressão 2 especifica o valor final da variável de controle, então aqui vai ter sempre um teste, se é menor ou igual a 30, ou se é maior que 2, alguma coisa aqui. E a expressão 3 especifica os incrementos das variáveis de controle. Em geral, então, a variável de controle é igual à variável de controle mais 1. Então, era o i igual a i mais 1, o i igual a i mais 2, ou i igual a i menos 1. Se eu posso começar com um valor maior e digo que isso aqui é enquanto não for igual a 0. E aqui, ou enquanto for maior ou igual a 0. Então, esse número é 10, ele é maior ou igual a 0, ele continua sendo executado, e eu faço i menos 1. Então, ele vai contar de 10 para 1 de forma decrescente.
Aqui é uma forma da gente visualizar o fluxograma disso, né? Então, o nosso algoritmo de média de 30 alunos, né? O início, soma recebe 0. Então, eu inicializei a variável soma valendo 0. Depois, esse bloco aqui todo vai ser o meu for, né? Então, eu inicializo a variável i igual a 1. Depois eu faço o teste i é menor que 30, é verdadeiro. Então, eu vou fazer a leitura de n, vou somar com o valor de n dentro de soma. Esses dois comandos são do meu bloco, estão aqui os dois comandos, ó, esse e esse. Quando eu terminei, eu incremento o i de i mais 1. Está aqui esse cara, ó, conectado aqui. E faço o teste novamente. Está aqui o meu teste. Né? Esse é o meu teste e aqui era a minha inicialização. Quando eu terminei esse repetir, sei lá, as 30 vezes, eu vou calcular a média e vou executar esses outros comandos. Média igual a soma vezes 30 e escreve média. Média igual a soma dividido por 30 e escreve média. Certo? Bom, como é que funciona em C? Em C, então, a gente tem o comando for, abre um parênteses aqui, fecha parênteses. E aqui dentro vão 3 expressões, cada uma delas separadas por ponto e vírgula. Então, tem um ponto e vírgula separando a primeira expressão, ponto e vírgula separando a segunda e a terceira. Depois eu vou abrir chaves e fechar chaves para definir o meu bloco de comando. Ou seja, comando 1, 2, 3, todos os comandos que vão ser executados dentro desse laço. A expressão 1, então, é a inicialização, né, que a gente já viu. A expressão 2, a condição de teste. E a expressão 3, o incremento que vai acontecer. Vamos ver um exemplo aqui bem simples. Ó. Imprimir os valores de 1 até 10. Eu tenho, então, um for declarado aqui, ó, i igual a 1. Eu vou fazer esse programa para vocês aqui para a gente acompanhar ele. Então, eu vou mostrar aqui, ó, arquivo novo, arquivo fonte, include stdio.h, void main, vou botar um outro void aqui, int i ponto e vírgula, for, né? Desculpe. Eu vou declarar aqui o valor inicial, i igual a 1, ponto e vírgula, agora o meu teste, i menor do que 10, menor ou igual a 10, certo? Vírgula, i mais, vou somar o i. Então, dentro desse for, o que vai acontecer? Eu preciso abrir o parênteses, eu preciso abrir a chave aqui, né? Para declarar dentro do for, vou respeitar a indentação, porque o que tiver dentro do meu for vai ser executado. Eu vou dar só o printf, percentual d, e tem uma nova linha também, né? Percentual d, nova linha, e vou imprimir quem? Vou imprimir a própria variável i que está sendo usada como incremento, ponto e vírgula. E vou executar o meu programa. Ele vai pedir para salvar. Vou salvar o programa. Simplesmente for. Ele compilou e já executou. E olha, ele imprimiu na tela todos os valores. Posso chamar, como eu mostrei em algumas outras aulas aqui, chamar direto esse programa. De que forma? Eu já estou aqui no diretório onde ele está compilado. Simplesmente vou chamar o comando
for.exe, ele vai imprimir na tela, ó, de 1 até 10. Se eu alterar algum parâmetro aqui, ó, eu queria começar em 10, quero diminuir o valor, menos, e quero que ele seja enquanto ele for maior ou igual a 0. Ok? F9, compilei ele novamente. Vamos executar ele agora modificado. Ó, fez o contrário, imprimiu de 10 até 0. Vocês viram que ele for maior ou igual a 0. Enquanto ele começou em 10, executou a primeira vez e foi diminuindo até a última, foi de 10 até 0. E antes ele imprimiu de 1 até 10, porque era menor ou igual a 10, né? Aqui nesse meu teste, como ele começou em 10 e antes ele tinha começado em 1, eu posso colocar maior que 0. Se eu fizer isso e compilar novamente e trouxer a execução dele, ó, vamos executar ele mais uma vez, terminou em 1, de 10 até 1, porque aqui ele começou em 10. Certo? Então, aqui tinha a inicialização, a condição de teste e o incremento. No nosso programa de média de 30 alunos, como é que a gente traduziria ele para C? Então, eu tenho aqui a declaração das variáveis float, n, soma e média, variável int i, soma, e está aqui ó, a inicialização, né, esse bloco aqui de inicialização, depois o meu teste, ou seja, i menor ou igual a 30, e depois o meu incremento. Então, percebam, né, pessoal, eu comecei com 1 e vou até 30. Se eu botei menor ou igual, o 30 está incluso nessa condição. Se eu tivesse tirado igual, o 30 não seria executado, eu iria de 1 a 29. O número de interações que aconteceria. Uma situação que é importante a gente perceber quando vocês estiverem fazendo os laços é cair em condições onde pode acontecer um laço infinito. O que é um laço infinito? É um laço que não termina nunca. Por quê? Eu posso pensar numa situação aqui que eu botei uma condição errônea. Eu botei aqui, ó, x recebe o valor 4. Enquanto x for menor que 5, faça o que acontece aqui. Então, ou seja, x recebe x menos 1. Significa que o x era 4. Quando ele aconteceu aqui, x é igual a 4 menos 1 é 3. Imprime o x e volta. Então, sempre o x vai ser menor que 5. Ele vai continuar contando para baixo, vai chegar em 0, vai começar a continuar uma contagem regressiva de números negativos e vai indo. Não vai terminar nunca. Ou seja, apesar do valor x modificar, eu estabeleci uma condição de teste que não percebe essa modificação. Né? E aqui eu posso fazer uma situação onde o valor não muda. Né? Então eu tenho aqui, ó, o x recebe 4 e eu faço um laço. Né? O x é menor que 5 e fica imprimindo o x. Então ele fica imprimindo o x o tempo todo e x não muda. Não existe uma variável de controle aqui, não tem um x mais, x menos menos, ou x igual a x menos 1. Então isso é bastante importante para vocês tentarem quando o programa estiver sendo executado, se ele não para de fazer o que vocês queriam que ele fizesse. Vamos pensar, vocês parem o vídeo agora e tentem fazer esse programa de exemplo para vocês. Eu vou mostrar ele para vocês aqui em seguida. Né? Faça um programa que leia o número de matrícula e a média de 5 alunos de uma turma. E para cada aluno deve ser exibido seu número de matrícula, sua situação no curso que será aprovado, caso a média seja igual ou superior a 6, e reprovado, caso contrário. Tá? Vão lá e façam, pausa o vídeo e vão fazer. Tentem fazer, depois vocês voltem aqui que eu vou mostrar como é que eu fiz. Beleza? Fizeram? Então tá. Aqui um algoritmo, né? Eu faço a declaração das variáveis iniciais e declaro aqui o contador, ó, o meu laço for. Então está aqui o meu laço for, ó, contador recebe 1, eu faço a inicialização da variável chamada contador. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, o meu laço vai ser executado e incrementa de 1 em 1 o meu laço. Então, contador mais é um comando, mais é um comando da linguagem C que eu incremento uma variável de 1 unidade. Faça o que vai ser feito. Tudo que está aqui, ó, é o bloco que vai ser executado pela repetição. Então, todo o meu programa está dando a repetição. Eu faço a leitura do número do aluno, da matrícula do aluno da média, e verifico se a média é maior que 6, então eu imprimo aprovado. Se não, eu imprimo reprovado, faço o fim do C e vou de novo. Então, eu vou lendo sem parar. Estou pedindo
para o usuário entrar várias vezes com a matrícula e a média. Então esse é o cabeçalho que controla a interação e o bloco de comandos que vai ser executado em cada interação. Em C, como é que ficaria a resposta? Tem a declaração aqui do contador e número de aluno como variáveis do tipo inteiro e média uma variável do tipo float. Está aqui o meu for, onde eu tenho a condição inicial, o controle e o incremento. Printf informa a número e a nota do aluno. E aqui eu estou imprimindo o quê? Percentual de o número do contador. O aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, o aluno 4, o aluno 5. Faço um scanf para ler o número do aluno, scanf para ler a média. Se a média for maior que 6, eu imprimo o aluno foi aprovado. Se não, eu imprimo o aluno foi reprovado. Bastante simples. Então, de que forma a gente generaliza um pouco, né? Tem situações em que nem sempre o número de interações que serão necessárias para me fazer é conhecido de forma a priori, ou antes da gente executar o problema. Nesses exemplos, a gente vê assim, olha, eu vou executar por 30 vezes, né, ou por 5 vezes. Mas às vezes eu não sei por quantas vezes eu vou executar o meu programa. Então eu posso informar quantas vezes isso vai ser acontecido durante a execução do programa. Então a gente pode usar uma variável para controlar o valor final. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos modificar esse programa que calculava a média de 30 números para que calcule a média de K números, né? Uma quantidade qualquer. Que modificações eu precisaria fazer? Eu declararia mais uma variável, né? Int K. Já tinha as variáveis ali de soma, média e n. Soma recebe 0. Inicializei a variável soma recebendo 0. Quantos números eu vou calcular a média? Aí eu faço uma leitura aqui, percentual D, da variável K. Então, vou fazer a média para 10 números, para 5 números, para 100 números. E eu vou fazer o meu for indo de 1 até K, que foi o valor informado anteriormente. Faço o incremento do I++ aqui, faço a leitura da soma, do valor lido, acumulo dentro da variável soma e no final eu calculo a média dividindo pelos K valores informados anteriormente. Certo? O nosso fluxograma fica um pouco modificado porque agora eu tenho a variável K inserida no processo, certo? Soma recebe 0 e recebe 1, né? Esse cara aqui é o valor inicial do for, aqui o teste do for, aqui o bloco que está sendo executado dentro do for, aqui o incremento do nosso for e volta para cá o laço. E depois calcula a média e divide por K, que foi informado aqui no início, e esse laço vai ser executado enquanto for menor que o valor de K. Um outro exemplo, escrever um programa que lê 5 valores e conta quantos desses valores são negativos escrevendo essa informação. Aqui eu usei um define, né, para definir uma quantidade de valores. As bibliotecas. E aqui o meu for. Quant igual a 1 até quant menor que quant. Quant é esse definido aqui. E eu incremento esse contador mais. Digite um número inteiro. Ele é digitado aqui, armazena em número. Depois, se o número for menor que 0, negue menos menos, ou seja, um outro contador, está contando quantos números são negativos. Então, se ele for negativo, eu incremento. Depois, o número de valores negativos que foram informados durante esses 5 leituras, né, eu apresento o valor de neg, que é uma variável que está aqui. Lá eu iniciei ela com valor 0, né? Muito importante isso. Eu posso fazer então também laços alinhados, né? O que é isso? É um for dentro do outro. Nesse exemplo aqui, eu posso imprimir uma tabuada. Simples, né? Vamos ver como é que isso ficaria no nosso código em C. Então, eu simplesmente vou pegar um for que vai de 1 e ele, quando for menor, é igual a 3. Vou incrementar ele, e vou fazer outro for alinhado. Perdão. Aqui, mais um for,
Opa. Um for i ou k igual a 1, ponto e vírgula k menor ou igual a 3, ponto e vírgula k mais mais. Abre chaves, fecha chaves. E o comando que tiver aqui, esse comando printf vai ser executado dentro do segundo for. Tá? E o primeiro for eu vou botar um outro comando aqui, ó, só para fazer um printf barra n, dar uma nova linha. Então ele vai executar isso aqui algumas vezes e depois vai dar uma nova linha. Só deixa eu ver ali o int i e k. Vou fazer x e y para ficar como estava antes ali, ó, x e y, perdão. X, y, y e y. E vou imprimir percentual d mais percentual d, x, vírgula y, vírgula x mais y. X mais y. Igual percentual d. Então tá aqui o meu algoritmo, ó, meu programa. X vai de 1 a x menos 3. Printf igual, e eu vou imprimir a soma dos dois, certo? E depois que eu terminar de imprimir um valor, eu vou botar um barra n aqui só para ver ele trocar de linha. F9 vou compilar, compilou, vou lá chamar o prompt aqui do sistema operacional para a gente executar novamente. Então, for. Olha lá, opa, imprimiu o barra n virado. Por isso que ele me deu um erro. F9. Compilou, vou executar. Então, olha o que ele fez. Né? Ele executou esse laço aqui, ó. Tá aqui o primeiro lá, o x valendo 1, x valendo 1, depois o y valendo 1, 2 e 3. Aí ele apresentou a soma dos dois. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 4. Depois, quando ele chegou na segunda interação desse laço aqui, ó, do laço for, do laço do x, ele imprimiu esses três valores. Porque ele rodou o y 3 vezes. Depois ele pegou o x igual a 3 e rodou o y 3 vezes. Tá? Eu posso fazer eles interessantes. E isso aqui a gente pode ser útil, depois nós vamos ver na nossa disciplina, para percorrer valores dentro de matrizes, né? Para fazer varrer valores de matrizes e vetores. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.